Oi, pessoal, aqui de volta. Olha que interessante. Por isso que eu peço, pessoal, que vocês participem aqui no nosso canal. Professor, por favor, me ajude. Eu tenho muita dificuldade de gravar aquilo que leio. O que eu faço? Assim como a Soraya tem essa dúvida, ou muitas outras pessoas também têm, tá, pessoal? Vamos falar um pouquinho, então, algumas técnicas, por assim dizer, de memorização para aquilo que a gente lê. Pessoal, olha só, tudo é uma questão de disciplina. Somente isso, disciplina. E a pessoa disciplinada, ela coloca rotina. Tem gente que já viu falar, eu odeio rotina. Fala sem saber o que significa rotina. Rotina significa fazer rota, caminho a ser passado, a ser trilhado. Aquela história, se eu não sei onde eu quero ir, qualquer estrada que eu pegar, tá bem. Então, disciplina passa por aí. A aprendizagem, qual o pressuposto de aprendizagem? É que é uma necessidade. Eu preciso aprender. Eu particularmente, já falei N vezes aqui, eu nunca tive vontade de aprender matemática. Não. Eu estudava para passar lá na época. Tá? Por quê? Porque não era meu propósito. Sempre tive essa dificuldade. É uma falha minha? Sim, pode ser. Mas não estava, sabe? Enfim, deixa para lá. Eu tenho amigos matemáticos aí, são sensacionais. Eu brinco, eu curto muito com eles, aprendo muito com eles. Mas não aquela aprendizagem para fazer prova, para eu aplicar e tal, esse negócio todo. Mas a matemática, ela é sensacional, tá, pessoal? Na Grécia Antiga, enfim, as pessoas diziam o seguinte: eram necessários duas coisas para uma pessoa se tornar sábia: que tivesse um profundo conhecimento de filosofia e de matemática. Né? Olha só que sensacional. Bom, mas vamos lá, técnica de memorização daquilo que se lê. Eu achei muito interessante aqui. Em 1885, um psicólogo alemão chamado Hermann Ebbinghaus, me perdoe aí pronúncia alemão, mas parece que é isso. Ele desvendou um enigma muito interessante da memória, que é o seguinte: que o esquecimento não é aleatório. E chegou à seguinte conclusão nos estudos. Ele mapeou, o que chamou lá de curva de aquecimento, é algo que revela como nossa memória se transforma com o tempo. Olha as conclusões dele. Após ler um texto, por exemplo, ele disse: metade do conteúdo evapora em apenas um dia, se não for revisitado. Você lê um texto hoje, ao final do dia você não releu, já perdeu a metade. Essa perda acelerada nos primeiros dias é seguida por um declínio mais lento, mais constante. Agora, pasme. Além disso, sem a revisão, em um mês restam apenas 20% daquilo que você aprendeu. É por isso que é uma outra coisa que quando a gente lê, aprende um pouco, quando a gente faz, a gente fixa mais o conhecimento. Muito bacana, muito interessante esses indicadores desse psicólogo alemão lá em 1885. Entretanto, como o propósito desse vídeo é passar essa mensagem, de mostrar algumas técnicas, então vamos lá, da gente poder fixar essa aprendizagem daquilo que a gente leu. Então é o seguinte: eu particularmente faço muito, me identifico muito isso, é fazer anotações. Eu utilizo aquilo que a gente chama de linguagem jornalística. Você vai falando, ou eu vou lendo ou sublinho lá o texto, ou então escrevo, coloco uma frase, alguma coisa que depois eu volto e aquilo me diz alguma coisa. Literalmente é um brainstorm. Então, fazer anotação é uma coisa muito interessante, essa mecanicidade do ato de escrever, essa ligação mecânica com o cérebro,
Pessoal, a neurologia, ela explica isso muito bem, porque à medida que eu estou desenhando uma letra, eu estou ali dizendo para mim mesmo se a letra está bonita, se está feia, se está garranchado, se está confuso. Né? E ao escrever uma palavra, o meu cérebro ele trabalha um monte de outro mecanismo, buscando ali nos mapas mentais, né, aquilo que eu estou fazendo. Cria associações, não é isso? Quando fala assim, por exemplo, se alguém fala para mim, olha, livro, imediatamente eu lembro aqui da minha coletânea. Sabe? Essa minha coleção aqui de livros. Eu tenho aqui uma Barça, o pessoal não sabe o que é não, mas eu tenho aqui uma Barça. E eu tenho um carinho todo especial. E de vez em quando eu folheio lá, pessoal. Eu vou lá e falo, gente, como que isso aqui mudou, como esse conceito. Mas observem, isso para mim é uma relíquia. E quando eu falo uma relíquia, uma joia, diamante e tal, esse negócio todo, eu faço essa referência a quê? Então, é criar associações, não é? Chamada em psicologia também de método mnemônico. Utilize técnica do palácio da memória. Ah, pessoal, isso é sensacional. Né? É uma técnica usada há séculos para memorizar, que cria uma imagem mental de um lugar familiar. Quando fala, por exemplo, algo aconchegante, na minha cabeça, onde que é um aconchego? Para mim é aqui. Eu tenho um quartinho lá na roça, onde meu pai mora, onde eu fui literalmente criado. Ali para mim é um aconchego. Eu lembro daquilo. Então observem como é que é essa questão de associação. Uma outra coisa, uma outra técnica muito, muito interessante e eficaz. Pratique repetição espaçada. O que é isso? Eu tenho esse hábito, pessoal. Muito, muito, muito. Eu leio muito, muito. Essa repetição espaçada é o seguinte: eu leio um texto, ou faço uma redação, ou qualquer coisa nesse sentido, ou estou lendo um capítulo de um livro, depois eu volto para ler 2, 3 parágrafos. Ou então, a leitura está chata, meu pensamento não está aqui, estou preocupado com outra coisa. Gente, larga o livro, larga o caderno. Não dá. É questão do foco. Você tem que estar ali, tem que estar voltado, né, para essa leitura. Então, volte outras vezes. Né? Crie resumos e mapas mentais. Essa questão da associação, onde que está isso aqui no meu cérebro? De novo, a brincadeira que eu fiz aqui um dia desse. Quando fala rebimboca da parafuseta, eu entro literalmente em parafuso, porque rebimboca eu busco aqui e eu não consigo achar. Eu não formei ainda um mapa mental. Parafuseta me lembra parafuso, pode não ser esse significado. Sabe? Mas mapa mental significa isso. Quando eu digo arcabouço jurídico, quando eu digo edifício jurídico, dá uma ideia de uma construção e tal. E por aí afora vai. Isso faz todo um sentido lá junto aos meus alunos. Ensine, pessoal, isso aqui é sensacional, ensine aquilo que você aprendeu. Mostre para as pessoas, converse com as pessoas. Essa pessoa sabe, bacana. A gente aprende ensinando. Essa é uma máxima de nossos professores, não só de nossos professores, que é absolutamente verdadeiro. Uma outra coisa para finalizar aqui, pessoal, pratique o que se chama atenção plena. Há uma palavrinha em inglês que está muito, muito em moda, é mindfulness, né? A atenção plena é exatamente isso. É você se disciplinar, é ter um horário. Por exemplo, eu para gravar os meus vídeos eu tenho um horário. Absoluto silêncio. Pessoal, aqui, só para vocês terem uma ideia, faltam 10 minutos para meia-noite. É um silêncio, uma coisa tranquila. Não tem vizinho, não tem carro, não tem nada. Então, sabe, é uma questão de disciplina, é uma questão que toda a minha atenção ela é voltada para esse momento. Se você estiver lendo um livro, uma coisa, estudando, não é? E está cheio de movimento em volta, você não concentra. Não tem jeito. Eu digo para os meus alunos, aquela coisa assim de estudar a noite anterior ao dia da prova, não funciona. A prova é amanhã, eu estudo hoje, leio lá aquela matéria, aquele negócio todo. Não, leio um pouquinho cada dia. É muito mais eficaz.
Então, pessoal, basicamente é isso. Se inscreva no nosso canal se você não se inscreveu. E muito obrigado pela sua participação. Sugira aqui temas para a gente conversar. Deixe o seu like, tá bom? Divulgue, compartilhe essa ideia com as pessoas. Segunda, quarta e sexta, ao meio-dia estamos aqui. Até a próxima. Um abraço.